Olá, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, né? Por mais uma oportunidade, por mais um vídeo aqui pro canal, por você que tá me assistindo aí do outro ladinho. E hoje, gente, vou tentar gravar pra vocês, por que tentar, né? Porque pode ser que eu venha dar algumas paradinhas aí pra amamentar, mas quero muito, muito, muito que esse vídeo saia ainda hoje pro canal, do relato do parto do Levi, né? Gente, então assim, pode ser que eu continue esse vídeo amamentando, né? Porque o Levi tá aqui do ladinho com a Yasmin e hoje ele tá me solicitando bastante pra mamar devido às vacinações que ele tá tomando, né? Nesses primeiros dias. Então, assim, se você não me conhece, tá chegando no canal através desse vídeo, né? Através do relato de parto. O meu nome é Vanessa, né? Nome do canal, Vanessa Vlog. Eu sou mãe de 4, então eu sou mãe de 4ª viagem aí. Eu tive recentemente o Levi, né, que hoje tá com 5 dias de vida, muito amadinho, e aí eu resolvi já falar esse relato de parto, porque o parto tá bem vivo ainda na minha cabeça, né, tá tudo ainda muito recente, né, na minha memória, e por isso eu resolvi dividir com vocês então, tá bom? Então assim, ó, como eu disse, Levizinho tá com 5 dias, né, de vida. Levizinho nasceu no dia 31 de maio, numa manhã, foi domingo passado, então dia 31 de maio, e ele nasceu às 10h24 da manhã, né? Então num parto, gente, muito rápido. Um parto aqui em casa, e a gente costuma dizer que é o parto mais rápido do mundo, né, num parto de flash, tão rápido que quando as meninas passaram as mensagens, né, para as avós e todo mundo, que eu ia ganhar o Levi, né, que eu fui pra maternidade, quando elas começaram a se arrumar pra, né, pra vir aqui pra casa, eu não recebi visita nesse período, né, mas pra vir aqui pra casa e tudo mais, o que aconteceu, gente? O Levi já tinha nascido, né? Então, assim, foi um parto muito rápido, foi um parto suave, foi um parto, assim, muito abençoado, por isso eu quero dividir com vocês. Eu não vou falar dos outros partos, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, porque provavelmente já vai ficar um vídeo grande, né? Então, assim, aí se vocês quiserem saber bem direitinho, eu gravo depois dos outros 3 partos, né? Um resumão, porque eles foram mais parecidos entre si. E eu gravo numa outra oportunidade e ainda coloco no canal para vocês também terem ideia da diferença, né, dos partos, de como foi os partos deles. Mas o do Levizinho foi assim, ó, gente, eu estava preparada para o parto, né? Então, ele nasceu de parto normal, de parto humanizado, né? E bem do jeitinho que eu queria mesmo, né? Levi nasceu de 38 semanas mais 5, né? 38 semanas mais 5 dias. A previsão do parto dele seria dia 8 de junho, né? E ele veio dia 31 de maio. Ele nasceu com 3 quilos 498 e 49 centímetros, né? Num parto lindo, maravilhoso. Então, se você quiser ver o parto, ver como que foi, tem o vídeo aqui no canal, só descer mais um pouquinho aqui embaixo, e eu vou deixar também na descrição do vídeo esse vídeo que tá muito lindo, né, do nascimento do Levi, e aí vocês conseguem ver a maternidade, conseguem ver também a sala de parto e tudo mais. A gente conseguiu registrar bastante coisa pra vocês, tá? Foi um parto muito lindo mesmo. Só que assim, qual é a diferença dos outros partos pra esse, né? A diferença é porque eu estava preparada, gente, para esse parto, tá? Eu não cheguei no parto do nada, né? Porque a gente sabe que parir, né? Parir é algo instintivo da mulher. Toda mulher nasce, né? Para ser e ela conseguir parir, né? Acontece alguma intercorrência e outra, mas na grande maioria, né? Todas nós teríamos que ter, né? Essa facilidade em ter filhos, né? Então, assim, eu já tinha na minha mente que eu queria um parto normal, desde da Caroline, que tem 16 anos, que eu queria um parto normal, né? Sem grandes intervenções, mas que, se precisasse, a cesárea viria, né? De boa, eu aceitaria, tudo bem se verdadeiramente eu precisasse de uma cesárea. Mas todos os meus partos evoluíram para um parto normal, e o do Levi ainda melhor, porque eu estava bem preparada. Então, eu já sabia que eu queria um parto normal, eu tinha tido 3 partos normais já,
Então, esse foi um primeiro ponto. Então, como eu já sabia que eu queria um parto normal, dentro das ecografias, estava tudo caminhando para um parto normal, levezinho, viradinho, né, gente? Toda aquela coisa, né? Eu não tive nada na gestação, né? Nenhuma doença gestacional. Então tava tudo em ordem para um parto normal, né? Tudo, pressão, tudo em ordem para um parto normal. O que eu fiz, gente? Eu fui me preparar um pouco mais para ele, tanto psicologicamente, né? Aceitando o parto normal, entendendo que ele não é algo ruim, né? Ele é algo bom, porque vai trazer, né? O nosso filho ao mundo de uma maneira bem natural. E me preparei também de umas outras formas. Então, assim, ó, me perguntaram assim, Van, tu disse que ia mudar a tua alimentação mais pro finalzinho da gestação por conta do parto normal. Te influenciou em si? Então, vamos pro primeiro ponto, que era o que eu poderia fazer na hora, né? Que era mudar a alimentação. Quem já é aqui do canal sabe que eu como bastante fruta, bastante verdura, eu tenho restrição de glúten, né? Então, isso já facilita. Mas quando chegou ali nas 36 semanas de gestação, então as minhas 2 últimas semanas e meia de gestação, eu diminuí drasticamente, eu não cortei total, porque é bem difícil, né, gente, a gente cortar total, principalmente quem tem filhos em casa e tudo mais. Mas eu diminuí drasticamente o consumo, então, de açúcar e de farinhas. Tanto a minha farinha sem glúten mesmo, porque, querendo ou não, ela é uma farinha refinada, né, aumenta ali a glicemia no sangue, e quanto o açúcar, tá? Então, eu nem me lembro de ter consumido bolo caseiro nessas últimas 2 semanas e meia, eu creio que não, né? Eu consumi bem pouco, se eu consumi foi um pedacinho de um chocolate, alguma coisa assim. Mas eu diminuí drasticamente consumo de açúcar e consumo de farinha, tá? Tem vários estudos que mostram, só vocês procurarem no Google, o Google vai mostrar pra vocês vários estudos que relatam, né? Esse cortar, né, diminuir a farinha e o açúcar para que a gente não esteja com a glicose muito alta, né, e o trabalho de parto mais eficiente, tá? Então, eu fiz isso, diminuir. Então, foram 2 semanas e meia aí, com a minha glicose já sempre tá mais baixa, porque eu não consumo, né, besteiras no meu dia a dia, assim, não fico consumindo besteira no meu dia a dia, e ainda diminui mais, tá? Tudo bem, filha? Eu assustei, ele fez E ainda diminui mais. Então foi a primeira coisa que eu fiz, né? E depois estudando sempre sobre a respiração. Então, Van, o que te ajudou para ter um parto bem fácil, né? Mudei a alimentação, diminuí drasticamente açúcares e farinhas nas últimas 2 semanas e meia, porque ele nasceu de 38 semanas e 5 dias, né? Mas se ele tivesse nascido de 40 semanas, olha quanto tempo eu teria aí, né? De restrição. Então, a partir das 36 semanas de gestação, tá bom? E eu trabalhei a minha respiração, que foi o que ajudou total, gente, na dilatação e no trabalho de parto, tá? Então, se vocês assistirem o vídeo do meu parto, vocês vão ver que eu respiro, né? Eu gravei até as minhas primeiras contrações, expirava, né? E eu expirava, né? E eu fiz isso durante todo o período de contração, né? Então, as minhas contrações, eu ganhei ele dia 31 no domingo. Quando foi no sábado, eu tava gravando o vlog pra vocês e eu tava iniciei com as contrações de treinamento normal, aonde eu já tava vindo aí umas 2 semanas com contrações de treinamento. E a gente sabe como é que é a contração de treinamento, né, gente? A barriga, ela enrijece, né? Então ela fica bem dura, mas a gente não tem dor, tá? Ela fica dura, fica uns segundos dura e depois ela relaxa novamente, mas a gente não tem dor. Quando começa o iniciozinho do trabalho de parto, que é ali os pródromos que a gente vai chamar, né? Bem o início do trabalho de parto, é isso a sensação que a gente tem. Então, contração de treinamento, barriga endurece e ela depois relaxa. Eu tive isso desde 20 e poucas semanas de gestação e as 2 semanas antes do parto do Levi, eu tive muitas durante o dia, muitas. Quando chegou no sábado, elas começaram a ter um pouquinho de dor, né? Então, a minha barriga contraía
e eu já comecei a ter uma dor embaixo, tá? Bem na parte pélvica mesmo. Comecei a ter uma dorzinha, uma cólica menstrual, vamos dizer assim, tá? Isso no sábado. Aquilo começou a ficar um pouquinho mais forte, ela vinha com uma cólica menstrual e vinha aqui pra trás, né? Bem aqui nessa região aqui. E eu já comecei até a notar, né? Já fiquei feliz e já disse, não, então é o Levizinho querendo nascer, né? Comecei até a notar essas contrações, né? E até pensei que ela vinha aí já pra parte, né? Pra parte mais latente do parto. Mas, gente, ela ficou certinha, então vamos dizer assim, que de 15 em 15 minutos, daqui a pouco ela sumiu. Não tinha mais contração, não tinha mais dor nenhuma, isso ainda no sábado, né? Então chegou um período ali na parte da tarde que eu já não tinha mais dor, sumiu. E eu pensei, não, então agora, né, quem sabe aí daqui uma semana, né, na próxima troca de lua, o Levizinho nasce. Ele nasceu bem numa troca de lua mesmo, né? Então, no sábado foi assim. Quando chegou no sábado à noitinha, então, aí voltou. Só ela já não voltou mais como contração de treinamento. Ela voltou como contração normal mesmo, uma contração que a gente vai ter para ganhar bebê, só que bem fraquinha, né? Então, a fase latente do trabalho de parto, tá? Ela veio aqui na região pélvica, bem na região pélvica, então eu comecei com aquela dor na região pélvica que vinha aqui pra trás e ainda uma dor suportável, mas eu já comecei a notar, gente, eu tenho tudo anotadinho, as minhas contrações, e aí eu comecei a registrar elas, tá tudo registrado aqui, ó. Comecei a registrar elas, então, de tarde, de noitezinha ela foi assim, mas como ela era muito, ainda dava para suportar super bem e muito longa uma da outra, eu não anotei. Quando começou meia-noite, eu comecei a anotar. Por quê? Porque ela começou a ficar mais forte e mais longa, né? Então ela vinha com maior intensidade e ela ficava mais tempo comigo ali. Então eu comecei a anotar ela, né? Então dá pra ver aqui, ó, que meia-noite e 20 eu tive uma, meia-noite e 55 eu tive outra, ela tava ali entre meia e meia hora, muito fácil de controlar. Mas mesmo assim, no início dessas contrações, da fase latente, então aí, do parto, eu já comecei com a minha respiração. Então eu comecei a já inspirar, então bem, de uma forma bem longa, né? Então, e expirar durante a contração. Então, e eu botava a mão aqui pra sentir que o meu ar tava chegando aqui mesmo. Então, e a contração passava. Gente, aí eu fiz o teste de ter contração e sem fazer esse processo da respiração. A dor era 3 vezes maior do que quando eu fazia esse processo da respiração. Então, eu sabia que a contração estava chegando, você vai saber que a contração está chegando porque o teu corpo avisa que a contração está vindo, né? Ela começa com uma dor fraquinha, ela se intensifica, vai para trás e a gente inspira e expira até que ela passe. Depois você vai viver a sua vida normal, porque vocês estão para ver que elas estavam de meia e meia hora, né? Aí vive a vida normal, tá bom? Quando elas começaram a ficar mais próximas uma da outra, vocês vão ver no vídeo que eu, além de fazer a respiração, então, inspirar bem forte para dentro, expirar bem forte para fora, sem som, tá? Eu não fazia vocalização nenhuma, sem som, sem fazer força. Muitas mãezinhas erram porque vem a contração, elas já fazem forças, né? Não, a força é para a parte expulsiva do trabalho de parto. É quando você já for ganhar o nenê, você não vai nunca fazer força sem que o teu corpo esteja pedindo para aquilo, tá? Porque na parte expulsiva, o corpo vai fazer a força sozinho. Então você vai fazer isso, então você vai inspirar bem forte, expirar bem forte também, né? Então puxar bem o ar e largar bem esse ar. E eu ainda fazia o movimento que vocês podem ver no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, ó, micão no YouTube, mas vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Vocês vão lá no vídeo e vocês vão ver, porque tem registro, tá? Então quando ela começou a ficar mais forte, tá? Em que ela tá pegando mais pesadinho, e aí geralmente ela já tá mais próximo uma contração da outra, então vamos dizer assim que de 10 em 10 minutos e de 5 em 5 minutos ela já tá bem pegada. Então eu vinha aqui pra mesa, ou eu me apoiava no rack,
tá? Eu me apoiava e aí vinha a contração, eu inspirava, eu expirava e com isso eu fazia movimento, tá vendo? Por quê? Porque o segredo para um bom trabalho de parto é o que, gente? São os 3 R's que a gente conhece, tá? Você respira, você relaxa e você rebola, tá? Porque é para o bebê encaixar e você ter uma dilatação mais rápida. Então, eu verdadeiramente me mexia aqui, tá vendo? Eu ainda tô buchudinha, né? Então dá até pra gente mais ou menos ter uma ideia, né? Então, eu me mexia. Então, eu fazia isso aqui. Às vezes eu deitava, respirava, né, bem, daquele jeitinho que eu expliquei pra vocês, e me mexia, ó. Mexia os quadris, mexia isso aqui, ajudando o bebê a se encaixar bem e a gente ter uma dilatação mais rápida. Agora assim, gente, eu respirava, eu relaxava e eu rebolava, tá? Então, eu não evitava a contração, porque quando foi no parto da Caroline e da Yasmin, eu não tinha ideia disso, né? Então, vinha a contração, eu me enrijecia toda o meu corpo, sabe? Se enrijecer, eu me enrijecia mesmo, como negando a contração, né? Do parto do Levi, não. Começou as contrações fortes mesmo, eu já vou dizer pra vocês o horário que elas começaram, porque eu tenho aqui tudo anotadinho, né? Então, eu respirava, relaxava, rebolava ali, né, fazendo todo esse movimento e aliviava muito a contração, esse movimento, aliviava muito. Como você sabe? Porque eu fiz experiências durante a noite toda e eu fiquei algumas contrações sem fazer isso. Eu fiquei algumas contrações sentada, tentando relaxar sentada e tentando me movimentar assim, sentada. Para algumas pessoas pode dar certo também, para mim não deu, doía mais. Eu tentei ficar agachada, que é uma forma também que ajuda na dilatação, doía também. Eu tentei ficar deitada, então não tem possibilidade de dar, gente, porque a dor é muito maior. E eu fazendo isso, então vocês até vão ver naquele vídeo, eu caminhava, então durante a contração, quando a contração iniciava, né, quando ela já estava querendo vir, se eu estava sentada, anotando, fazendo outra coisa, né, vivendo a vida nessa madrugada, eu caminhava, já começava a caminhar. Quando ela verdadeiramente já estava efetiva vindo, eu fazia respiração e eu fazia esse movimento do rebolar. Gente, ela passava muito mais rápido. Nossa, nem se compara. Ela passava muito mais rápido e era muito mais suportável mesmo. Eu fiz isso tão bem, eu me concentrei tão bem, eu não me enrijeci, o meu corpo todo estava leve na hora da contração e eu pensava assim, a contração ela é minha amiga, né? A contração ela não é minha inimiga, eu não devo evitar a contração, eu tenho que querer contração. Então eu pensava, não é mais uma contração, é menos uma contração, né? Logo meu bebê já tá vindo e eu dizia, Levi, que delícia, eu conversava com ele, né? Que delícia, filho, tá vindo mais uma contração, né? É menos uma contração, logo tu já vai estar aqui com a mamãe, né? Então eu me concentrava na contração, eu me concentrava no meu corpo, sentindo mesmo a contração, entendendo o que estava acontecendo no meu corpo, porque eu precisava entender o momento de eu ir pro hospital. Então, entendendo o que estava acontecendo no meu corpo, relaxada, totalmente relaxada, eu não me enrijecia, eu não negava a contração. Não, eu tava relaxada, eu tava feliz, né? Então eu tentava ficar o tempo todo feliz. A gente tá com bastante ocitocina no nosso corpo, então tem como a gente ficar feliz, parir feliz. A gente tem que querer, né? Tem que querer parir feliz. Gente, então vamos continuar o vídeo com o meu pacotinho no colo, tá bom? Então assim, gente, então eu fazia isso, né? Então eu relaxava em cada contração, eu sentia mesmo, eu queria sentir ela, o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Fazia todo esse processo que faz toda a diferença, né? Então eu aceitava cada contração que vinha, né? Cada uma era mais pertinho, né? Tava chegando a hora de eu ter o meu bebê, né? O Levi no colo. Assim, elas iniciaram, né? Na madrugada do domingo, então ali, né? 00:20, eu tenho anotado aqui. Aí, quando foi, gente, ali, e eu passei assim, né? Então, aí, ó, de meia em meia hora. Depois elas começaram de 10 em 10 minutos, né? Mas vocês entendem que a gente tem 10 minutos ainda pra viver a vida, né? Porque quando a contração passa, você é uma pessoa normal, né? É uma mulher normal. Conversa, brinca, come, né? Dá pra tirar o cochilo de 10 minutos, enfim.
né? Dentro daqueles 10 minutos, meia hora quando começa, né? Depois de 10 em 10 minutos, você ainda tem 10 minutos pra relaxar, né? Pra fazer outra coisa, né? Tá assistindo um filmezinho, não sei, tá com a família, né? Então ainda vai ter esse prazo, tá? Então, quando foi ali umas 13h30 da manhã, ela começou de 10 em 10 minutos, tá? Então eu tive aí, olha só quantas horas, 3 horas ela de meia e meia hora, então super tranquilo, né? E aí quando foi umas 13h30 ela começou de 10 em 10 minutos ali, mas ela foi também longe de 10 em 10 minutos, tá? Ela foi aí das 13h30 até mais ou menos umas 5 horas da manhã, assim, de 10 em 10 minutos. Então, aí eu me levantava, fazia todo esse processo que eu falei pra vocês, e beleza, gente. Quando chegou às 5h50 da manhã, né, então quase 6 horas, ela começou a ficar forte, né? Então começou a pegar, ela tava mais forte. E eu continuei nesse mesmo ritmo. Então eu anotei aqui, ó. Ela vinha forte e ela tava vindo já de 5 em 5 minutos, né? Então muitas mãezinhas já vão pro hospital nesse período, né? Em que elas estão de 5 em 5 minutos. Dá pra vocês irem tranquilamente. Como eu tava tão concentrada, gente, mas tão concentrada nas minhas contrações, sabe? Dentro, vivendo, né, esse momento mesmo do parto, já dentro da partolândia, que a gente chama, mas assim, bem relaxada, pensamentos bem positivos, né, orando o tempo todo, o tempo todo orando, conversando com o Levi, querendo a próxima contração, né, desejando essa próxima contração e fazendo a respiração, né, o rebolado em cada contração, que eu me concentrei tanto, que quando eu vi, eu já tava com as contrações, gente, 3 contrações a cada 10 minutos. Então elas estavam vindo em 3 minutos, mais ou menos. Foi quando, né, o Ricardo acordou, foi quando a gente já colocou as malas todas aqui em cima e a gente se preparou para ir pro hospital. Oh, um sonho, mamãe. Então, gente, eu já tava tão concentrada nela, vivendo aquele momento ali, que quando eu percebi, eu já tava com as 3 contrações a cada 10 minutos, né? Então, mais ou menos aí, a cada 3 minutos, uma contração. Dá pra gente fazer um cálculo assim, a cada 3 minutos uma contração. E aí foi quando a gente resolveu ir pro hospital. Eu resolvi ir pro hospital. Mas tudo com muita calma, né? Porque eu sabia que eu ainda tinha um tempo, né? Poderia ter ganho em casa? Poderia, se tivesse esperado mais um pouco. Poderia ter ganho o Levi em casa, mas não aconteceu. Mas vocês podem ir de 5 em 5 minutos, tá? Quando estiverem de 5 em 5 minutos pro hospital. É porque eu verdadeiramente me concentrei muito nesse momento no trabalho, na hora do trabalho de parto, tá bom? Então, gente, tava ali, bem concentradinha. Aí quando eu comecei a ver, por isso é importante vocês anotarem, tá? Aí eu fui anotando bloquinhos de 3 contrações. E elas davam certinhas, dentro de 10 minutos, 3 contrações, né? Então mais ou menos 3 minutos de distância uma contração da outra. Bem forte, elas já eram bem intensas. E eu continuava com a minha respiração. A única coisa que mudou na minha respiração foi que eu comecei a vocalizar. Vocalizar devagarzinho, não gritar, tá? Gritar não vai te ajudar. Não vai te ajudar, vai piorar a situação. Então, não, eu comecei a vocalizar. Então, né, eu já sabia que estava perto o momento do nascimento do Levi, estava perto o momento de eu ter o Levi nos braços. Isso começou a me empolgar muito. Então, eu inspirava, né? Então, quando eu ia expirar, eu fazia eu fazia uma vocalização. Eu vocalizava, tá? O vocalizar é bom também para o trabalho de parto. O gritar é ruim, mas o vocalizar não. Então eu inspirava, eu expirava e eu dizia como que eu quisesse dizer, né? Vem, meu filho, vem, Levi, né? Já tá chegando o momento, né, da gente se encontrar, já tá chegando o momento mágico, um momento tão esperado durante 9 meses. E tudo isso passava pela minha cabeça, né? Então eu vocalizava, baixinho, mas eu vocalizava. Vocalizando baixinho. O Ricardo vinha por trás, fazia uma massagem na parte que tá doendo, eu rebolando, o Ricardo fazia a massagem ali e isso me ajudava muito.
Fomos pro hospital. Eu cheguei no hospital, gente, eu saí... Ó, a minha última contração que eu marquei em casa foi 8h22 da manhã, tá? Foi 8h22 da manhã. E eu devo ter saído de casa umas 8h30, porque eu ainda tive algumas contrações até chegar no carro. E tudo bem, a gente foi bem devagarzinho. Então eu cheguei no hospital ali umas 8h40 mais ou menos, né? Até que você foi a maternidade aqui da minha cidade mesmo. Até que você vai fazer toda, né? Toda papelada, tudo, assinar, eu fiz tudo isso. Tudo isso, gente, eu assinei tudo isso sem desespero nenhum, tão diferente dos meus outros... o parto do Davi, não, mas a da Caroline e da Yasmin, sabe? Em que eu fui fazer aquilo tudo tão desesperadamente. Eu não fiz tudo. Né? Quando a contração vinha, eu pedi a licença pra ela, né? Que estava fazendo toda a nossa ficha ali. Eu pedi a licença e eu fazia isso, né? Inspirava, expirava, vocalizava baixinho, né? E o Ricardo fazia massagem ali nas costas. Então, cheguei ali. Então, gente, eu devo ter subido ali pra receber a primeira consulta e tudo mais. Era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, né? Então, eu fui lá pra salinha de espera, né? Então, isso tudo tem um tempo ali ainda, né? Fiquei ali na salinha de espera e caminhando, né? E fazendo todo esse processo na salinha de espera ali com o Ricardo fazendo a massagem nesse momento. Consegui ainda, depois faz mais uma burocracia, né? Preenche mais um tanto de coisas, né? Querem saber antes de passar pra doutora mesmo. E eu tudo bem tranquila. Quando eu fui passar pra doutora, já era quase 10 horas da manhã. Devia de ser umas 9h40, mais ou menos, tá? Eu fiquei ali na sala de espera, entre o processo da sala de espera e mais o preenchimento, né, de todos os meus dados no computador e tudo mais, antes de passar pra doutora, com a doutora, né? Eu devo ter ficado ali uns 40 minutos, tá? Mas eu nem senti passar. Fazendo essa vocalização, né, e tudo mais, eu nem senti passar. Então, quando eu fui ser examinada pela doutora, e ela foi examinar e foi fazer o exame de toque, eu tava com 9 dedos de dilatação. Se vocês têm ideia de que é chegar no hospital com 9 dedos de dilatação, é quase parir o filho em casa, né, gente? 9 dedos de dilatação. A doutora disse, nossa, tu tá com 9 dedos de dilatação, menina. Então, vamos direto pra sala de parto, né? Então, aí ela me preparou ali, né? A gente fez a troca de roupa, tudo, eu fui pra sala de parto. Que eu cheguei na sala de parto mesmo, que eu estava já ali na sala de parto, vestidinha já, né? Com a roupinha, então, do hospital e tudo mais, né? Eu já estava preparada, eu e o Ricardo, na sala de parto, era 10 horas da manhã, gente. 24 minutos. Vocês têm ideia? Então, eu entrei na sala de parto ali, né? E aí a doutora disse assim, eu ganhei com plantonista, né? Porque mesmo sendo por convênio, né? Aqui não tem como a gente marcar com o próprio médico que a gente faz o pré-natal, tá? Então, a gente ganha com plantonista. Então, a doutora muito amada, muito querida, ela disse assim, a minha bolsa não tinha rompido ainda, e ela disse, eu tô louca pra romper essa tua bolsa e pra ver o Levi nascer, ela disse, né? Mas eu vou fazer uma cesárea, ela disse. Eu vou fazer uma cesárea e volto, e aí já vai estar no momento do teu parto. Eu pensei, não vai dar tempo, né? Mas, como a doutora disse, tudo bem, né? Ela subiu para fazer uma cesárea, que tinha que ser uma cesárea de emergência, e eu fiquei ali, na sala de parto, né? Então, é uma sala de parto bem humanizada. Então, tem a bola, tem o chuveiro, tem as barras que você pode se apoiar, enfim, é uma sala de parto humanizado mesmo. E ficou somente eu e o Ricardo, e aí tem os botãozinhos vermelhos ali. Se a gente precisa, a gente chama, né, a equipe médica. Então ficou só eu e ele ali. Aí, gente, eu já tava na parte ativa do trabalho de parto, tá? Porque é aquela parte, assim, em que as contrações são uma seguida da outra, né? Bem fortes e que o meu corpo sozinho faz força, né? Então, quando dei aquelas caminhadinhas ali, né? Fazendo a mesma coisa. Quando chegou ali os últimos minutos antes do Levi nascer, o meu corpo começou a querer expulsar, né? A parte, né, de expulsar mesmo o bebê, né? Então, fazer força sozinha. Aí o Ricardo apertou o botão vermelho e veio as enfermeiras, né? Então o Levi nasceu com a equipe de enfermagem, né? Porque a médica estava fazendo uma cesárea e achava que daria tempo do Levi nascer, né?
Então eu comecei a querer expulsar mesmo, meu corpo expulsar mesmo. E quando foi nessa parte, eu não fiz força sozinha. Eu não pensei, não, agora eu vou fazer uma força bem grande pro Levi nascer de uma única vez. Não, eu pensei no momento, não, eu vou deixar o meu corpo fazer sozinho a força, né? Porque assim vem de uma forma mais natural. E aí o Levi nasceu eu acocada, né? Eu dizia pra vocês aqui no canal que queria ter um parto de Índia, né? Acocada. Então, quando ele começou, a enfermeira deitou no chão, né? Porque é assim que tem que se fazer. Deitou no chão e foi olhar e a cabecinha do Levi já tava ali, né? Estourou a bolsa, né? Numa dessas contrações a bolsa rompeu. Ela viu a cabecinha do Levi ali e aí ela perguntou: onde é que tu quer ganhar o Levi, né? Tu quer ir pra cama, a gente te coloca na cama, não vai ter perigo nenhum, a gente te coloca ali na cama. Tu quer ganhar, né, no banquinho, tu quer ganhar de qual forma? Tu quer ganhar assim, de cócoras, né? E aí eu disse: não, eu vou ganhar assim, de cócoras, né? Então foi assim que o Levi nasceu. Quando eu fiz a primeira força, estourou a bolsa. Quando eu fiz a segunda força, saiu a cabecinha do Levi, né? E na terceira força saiu todo o corpinho do Levi. E eu ganhei o Levi de cócoras. Melhor parto da vida, porque a gravidade está toda a nosso favor, né? Ganhar deitada, gente, é uma dificuldade. Os meus outros 3 partos foram deitados, porque era dessa forma que se agia assim nos hospitais. Não tinha essa parte humanizada, né? E é muito mais difícil. É muito mais fácil para o médico o parto deitado, mas é muito mais difícil para a mãezinha. De cócoras, a gravidade está toda ao teu favor. Então o Levizinho veio que veio, gente. E assim, sentir aquele círculo de fogo, que a gente chama, né? Bem na região vaginal mesmo, que é bem um pouquinho antes do nascimento do bebê, a gente sente um círculo de fogo lá embaixo, tá bom? E pegando fogo mesmo, né? É bem forte, mas dura muito pouquinho tempo. Fiz essas 3 forças, Levizinho nasceu. E aí sim, elas me colocaram na cama e ali na cama nasceu a placenta, tá? Elas esperaram primeiro o cordão parar de pulsar, né? Que ele fica pulsando. Quando ele parou de pulsar, o Ricardo pôde cortar o cordão umbilical, né? E aí a gente esperou o tempo da placenta nascer. A gente diz o nascimento da placenta, né? Enquanto a placenta não nascia, o Levi estava ali, todo sujinho, né? Elas tiraram bem pouca sujeira em cima de mim, né? Tudo isso tem um significado, né? Por conta da imunidade e tudo mais. Ficou ali, fez a primeira mamada ali comigo também. Ele fica, o bebê fica muito tempo ali em cima com a gente, bastante tempo mesmo. E aí, quando veio uma contração mais leve, mais uma contração, aí eu avisei elas, né, que tava vindo essa dor e essa contração era a placenta para nascer, né? Então elas ajudaram a placenta a nascer, a minha placenta nasceu inteira, graças a Deus, né? Não ficou aqueles pedacinhos lá dentro, não precisei de massagem nem nada. Ela nasceu inteirinha, gente. E aí a gente tinha cumprido o trabalho de parto total, né? Porque o trabalho de parto, ele só se encerra com o nascimento da placenta, né? E foi assim, gente, desse jeitinho que o Levi nasceu. Foi muito sofrimento? Não foi, gente, porque foram poucas horas de dor forte, né? Daquela dor mais intensa. Foram bem pouquinhas horas, tá? E o parto muito rápido, tá? Todo esse tempo que eu falei pra vocês, que a minha dor iniciou meia-noite, mas vocês entendem que é tudo muito leve ainda. É tudo muito fácil ainda da gente suportar, né? Que ela começou a ficar uma dor mais forte mesmo, foi ali, 5 e pouca da manhã, quase 6 horas da manhã. Foi ali, gente, às 5 e pouca da manhã, né? Quase 6 horas da manhã, que ela começou a ficar uma dor mais forte, mais seguida uma da outra, mas que eu suportei super bem por isso, tá? A alimentação, então, tirei o açúcar e a farinha nas últimas 2 semanas, a partir das 36 semanas, né, de gestação. A respiração, totalmente, né, importante, a respiração é totalmente importante, estar relaxada no trabalho de parto, querer, desejar cada contração, porque você vai saber que está mais próximo do seu bebê, né, do bebê chegar, estar nos seus braços, e o rebolar. Então, esses 3 itens, gente, importantíssimo. Então, mamãezinhas que vão aí ter um parto normal, né, lembrem desses 3 R's, né, respirem, tá bom? Respirem bem forte,
inspirem bem forte, expirem bem forte, tá bom? Cuida da respiração de vocês, relaxem, não enrijecem o seu corpo quando a contração tá vindo, né? E rebolem bastante, tá? Se apoiem em algum lugar, né? Porque pro quadril, pro bumbum ficar mais para trás, né? Então, esse se apoiar é justamente pro teu bumbum ficar mais para trás. E aí você fazer o movimento, né? Esse movimento de encaixe, tá? Esse movimento do bebê encaixar e da sua dilatação ser melhor, ser mais efetiva. Imagina chegar com 9 dedos de dilatação, gente. Tinha a que ficou no meu quarto depois, foi ser minha companheira de quarto. Eu cheguei, ela tava caminhando, né? Nas salinhas ali de espera e tudo mais, caminhando, eles pediram para ela caminhar. E ela tinha chego ali 8 horas da manhã e ela foi ganhar a bebê dela, gente, 5 e pouca da tarde, né? Quando eu tava na sala de parto e ela tava na sala de pré-parto, que é bem próximo assim da sala de parto, imagina, eu tava almoçando, gravando pra vocês, almoçando, e ela gritando aos berros, implorando por uma cesárea e tudo mais, gritando. Então depois eu conversei com ela no quarto, eu dizia pra ela, né, que eu queria tanto estar lá com ela, e dizer pra ela não gritar, porque se gritar e se enrijecer, as contrações aumentam, né? Então não façam isso, né? Desejem cada contração. Cada contração é menos uma contração, né? É o seu bebê que está chegando cada vez mais próximo de estar com você, né? Tem como você parir feliz, tem como você ter um filho feliz, tem como você ter um parto feliz, tá? Essas dicas são maravilhosas, gente. Façam isso, vai dar certo. Eu tenho certeza que vocês vão ter um parto abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então é esse, gente, o relato de parto do seu Levizinho, que veio de uma forma muito rápida, né? De uma forma suave, em que nenhum momento eu me desesperei, em que nenhum momento eu gritei, não gritei, me comportei igual gente grande, e Levizinho veio de uma maneira tão linda, né? Humanizada, né? O Ricardo estava ali, aqui na minha cidade, mesmo com a pandemia e tudo mais, o pai fica junto, tá? O tempo todo junto com a mãe, né? E ele veio ali dessa forma de cócoras. Se vocês puderem ter o bebê de vocês de cócoras, vocês veem o nascimento, né? Vocês veem o nenê saindo de vocês mesmo. Eu tenho registrado na minha cabeça o Levizinho saindo, verdadeiramente escorregando de dentro de mim, porque é assim que acontece, né? Ele escorregou de dentro de mim e logo já veio, né, no meu colo, ficou todo aquele tempo ali. Então, que maravilhoso que foi, gente. Que bênção que foi, sabe? Eu orei tanto por esse parto durante os 9 meses, e eu justamente pedia isso a Deus. Deus, me dá um parto rápido, um parto suave, mas um parto assim inesquecível, né? Um parto, né, verdadeiramente divino. E eu recebi tudo isso do Senhor. Espero que vocês consigam ter o parto normal de vocês, né? E que tudo ocorra da melhor maneira para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e Tchau!